Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui novamente para a nossa 30ª aula. Olha como passou rápido, né, irmãos? 30 aulas, nós estamos finalizando o capítulo 13 de Apocalipse. Ou seja, já passamos da metade do nosso estudo, amém? Pois deixe nos comentários lá, fala o que vocês estão achando, se vocês estão absorvendo bem as aulas, se vocês já conseguiram contextualizar bem o Apocalipse e uma posição de vocês a respeito do livro, amém? Eu sempre bato nessa tecla que a vontade de Deus é que a igreja conheça, tenha uma visão clara sobre a escatologia, sobre o Apocalipse, porque nesse livro, né, irmãos, como nós estamos vendo aqui, trata de acontecimentos futuros, presentes, que já aconteceram, amém? E que nós precisamos conhecer todo esse contexto para que nós possamos nos preparar melhor para a volta do nosso Senhor, amém? Bom, irmãos, na aula de hoje nós vamos iniciar então esse estudo sobre o falso profeta. Na aula passada nós já vimos sobre o anticristo, que é a besta que sobe do mar, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Amém? E dentro desse contexto nós vamos contextualizar nessa aula a relação entre o dragão, o anticristo e o falso profeta, os três personagens das trevas que vão realmente causar uma guerra e um contexto muito forte dentro da grande tribulação. Amém? Isso nós vamos ver em detalhes na aula de hoje. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos falar com Deus? Amém? Fala com o Senhor. O Senhor está aqui, Ele quer falar com você. E Ele quer, mais uma vez, te ensinar coisas preciosas. Quer nos ensinar coisas preciosas. Senhor, te agradeço por mais um momento na Tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor, ó Pai, tem realmente colocado em nossos corações a Tua Palavra. Senhor, nós temos prazer em sentar aqui e ouvir a Tua Palavra, porque nós sabemos que o mundo tem oferecido muitas coisas para o Teu povo, mas nós sabemos que o Senhor tem nos oferecido o melhor, que é a Tua Palavra, e nós temos aceitado. Nós não vamos rejeitar a Tua Palavra, Senhor, porque tudo que nós precisamos é a Tua Palavra. Nos ensine, nos instrua, Senhor, para que nós possamos ser um povo forte e conhecedor da Tua Palavra. Eu te agradeço, dirige esta aula conforme a Tua vontade e nos ensina, ó Deus. Se alguma coisa das trevas quer nos atrapalhar nesse estudo, nós expulsamos, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, esse tempo é dedicado ao Senhor. Trabalhe conforme a Tua vontade. É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então o estudo da nossa 30ª aula. Vamos lá. Bom, a besta que sobe da terra aqui, irmãos, é o que nós chamamos de falso profeta. Amém? Essa pessoa será responsável pela conversão dos homens ao anticristo. Então, a besta que sobe do mar que nós vimos na aula passada. Então nós temos aqui uma primeira informação, que esta besta aqui, o falso profeta que sobe da terra, ele tem uma primeira função, que é realmente converter aos homens para adorar ao anticristo. Amém? Qual que é a relação que você utiliza aí já? Qual é a pessoa responsável, irmãos, para nós aceitarmos a Cristo, para nós voltarmos a Deus, para nós reconhecermos o sacrifício de Cristo? Essa pessoa é o Espírito Santo. Então o falso profeta, assim como o anticristo, ele quer parecer ser Cristo, o falso profeta ele vai querer ter a função do Espírito Santo. Amém? Só que logicamente os personagens das trevas. Então o falso profeta quer imitar a ação do Espírito Santo. Assim como o anticristo que nós vimos na aula passada quer imitar a atuação de Jesus Cristo. Amém? Bom, esse falso profeta então, ele irá adiante, ele vai preparar o caminho como eu falei na aula passada para vocês. Seu ministério será marcado com grandes sinais, grandes manifestações de engano, cujo principal objetivo é cativar os homens. Amém? Então, aqui está as primeiras informações sobre essa atuação do falso profeta. Bom, se você ler esse texto aqui de Mateus capítulo 7,15, olha o que você encontra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aqui está a explicação da imagem da aula. Você viu lá a capa, a imagem da nossa aula hoje 30, é um lobo, é um falso profeta, tem até aquela capinha ali em cima de um lobo, realmente caracterizando este falso profeta.
utilizando aqui Mateus 7,15. Amém? Então Mateus 7,15 está nos falando realmente que um falso profeta ele vai vir vestido de ovelha, ele vai vir disfarçado de uma coisa boa, mas na verdade ele não passa de um lobo devorador. Ele quer devorar aquilo que Deus levantou. Amém? É por isso que é o falso profeta, e esse falso profeta aqui, a besta que sobe da terra, vai ter esta função. Ele vai parecer ser uma coisa boa, assim como o anticristo vai parecer, mas na verdade o falso profeta, a besta que sobe da terra, não passa então de um lobo devorador. Tá? Bom, o Senhor espera então que nós tenhamos sabedoria e discernimento para identificar aqueles que são contra a palavra do Senhor. Tá? Aquele que está com Deus, então, não será enganado, nem mesmo pela besta que sobe da terra. Diante disso, nós vamos ver algumas características, então, da besta que sobe da terra. Tá ok? Tá claro esse primeiro slide, então, irmãos? Nós estamos, então, caracterizando aqui as primeiras funções, a primeira atuação do falso profeta aqui na terra. Preparar o caminho para o anticristo e converter as pessoas para adorar ao anticristo. Amém? Desvirtuar a característica de Deus em relação aos homens, tá? E nesse período aqui que eu falo para vocês, quando as duas testemunhas estarão pregando, muitas pessoas vão ignorar a palavra de Deus através das duas testemunhas e vão absorver, acreditar, dar crédito à palavra então da besta que sobe da terra. Consequentemente, então, as pessoas entrarão num caminho de engano. Tá bom? Bom, pega a palavra então comigo, irmãos. Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18. São as expressões, são os textos que vai designar então a besta que sobe da terra, o falso profeta. Amém? Essa seção de Apocalipse diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666, o famoso 666. Amém? Eu separo aqui então a última sessão dos nossos estudos, irmãos. Nós vamos falar sobre esse número, que muitas vezes você se depara, muitas vezes é debatido, muitas pessoas criam muitas explicações para esse número. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é a explicação desse número. O que a palavra do Senhor quer dizer com essa expressão 666. Amém? Acompanhe comigo o estudo, vocês vão ver no final deles essa explicação. Tá? Vamos então, irmãos, caracterizar versículo por versículo, como nós estamos fazendo nas outras aulas, esta besta aqui que sobe da terra. Tá? Bom, a palavra do Senhor começa assim: E vi subir da terra outra besta. Tá? Então, como vimos, o termo mar, que nós vimos na aula passada, simboliza nações. Amém? Por isso eu dei as características do anticristo para vocês, caso vocês queiram relembrar, a aula 29. Enquanto o termo utilizado aqui é terra, tá? Simbolizando Israel. Desse modo, então, fica muito claro o termo utilizado em Apocalipse 12:12. Tá? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Então, essa expressão aqui, que a besta que sobe da terra, é uma explicação muito lógica a essa expressão aqui, esse texto aqui de Apocalipse 12:12. Ai dos que habitam na terra e no mar. Realmente demonstrando o levantamento, né? O levante da besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra.
Podemos então traduzir da seguinte maneira: ai dos que habitam em Israel e nas nações, ou seja, toda a terra sofrerá as consequências pela rejeição da palavra de Deus, não importa o local, tá bom? Bom, de acordo então com essa interpretação, é coerente afirmar que o falso profeta, a besta que sobe da terra, será de ascendência judaica, já que é uma besta que sobe de Israel, visto que os judeus jamais seguiriam alguém que não fosse da sua linhagem. Sua astúcia será tal que enganará o povo judaico, levando-os aos pés do anticristo. Então, você vê aqui uma relação que os judeus, que Israel, eles vão dar crédito, muitos deles, tá? Eu não estou falando dos remanescentes, eu estou falando em geral, do povo de Israel, eles vão dar crédito à besta que sobe da terra. E um dos critérios, irmãos, para que os judeus, para que Israel possa dar crédito à pregação de alguém, é que essa pessoa que está pregando obrigatoriamente seja de ascendência judaica, seja da linhagem de Israel. Amém? Isto é primordial para o povo. Então, se o povo de Israel está dando crédito ao falso profeta, está dando crédito à besta que sobe da terra, então, logicamente, ele vai ter esta linhagem, ele vai ter essa ascendência. Amém? Então aqui está a primeira explicação por que a besta que sobe da terra, a besta que sobe de Israel, provavelmente será uma pessoa que terá essa ascendência judaica de Israel. Amém? Bom, sabendo então que o falso profeta será um enganador, podemos definir o primeiro aspecto desta besta, que é o seu caráter. Amém? Então o falso profeta será um líder de peso mundial, ele será um líder representativo, tá? E terá uma liderança espiritual e religiosa. Então a atuação dele vai ser muito perto da igreja, vamos colocar assim. Né? A gente sabe que a igreja não vai estar mais aqui, a igreja está arrebatada durante realmente a manifestação do falso profeta, mas muitas pessoas acharão que a igreja, que sempre existiu e ainda está aqui na terra. Nós que fomos arrebatados sabemos. Amém? Mas o falso profeta enganará também nesta questão. Então ele terá essa liderança nesses 3 pontos aqui principais. Seja em peso mundial, seja numa representação, tá, geral e uma liderança espiritual e religiosa. Amém? Então aqui você vê o engano que ele vai causar. Ele vai realmente ter um diálogo, ele vai ter um discurso enganador em todos os aspectos, realmente dando essa impressão, e realmente de preparar o caminho para o anticristo. Amém? Então, nós visualizamos aqui que a atuação da besta que sobe da terra será muito ligada à atuação da besta que sobe do mar, o anticristo. Tá ok? Tá clara essa visão aqui, irmãos? A primeira expressão aqui, por que é uma besta que sobe da terra? Tá ok? Principalmente pela ascendência do povo de Israel. Bom, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então aqui nós vamos iniciar uma explicação então a respeito do caráter do falso profeta. Bom, essas palavras aqui revelam então que a aparência desse homem não condiz com a sua intenção, tá? Aqui você vê que ele será um homem realmente que vai querer parecer algo que no fundo ele está longe de ser aquilo, tá? Bom, quais as características de um cordeiro? Porque é esse texto que diz aqui em Apocalipse, irmãos. E tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Então ele vai querer parecer ser essa imagem aqui, ó. Ele vai querer parecer ser um cordeiro. E quando nós falamos que o falso profeta quer parecer, né, ele quer que as pessoas pensem que ele é um cordeiro, quais são as características então que ele vai querer aparecer, que ele vai querer dar a impressão? Quais as características de um cordeiro? Tá aí, ó. Doce, manso, passivo e tranquilo. Então ele vai querer que as pessoas pensem que ele é uma pessoa doce, uma pessoa tranquila, uma pessoa razoável, uma pessoa equilibrada. Amém? Esta é a característica que ele quer que as pessoas construam, a imagem que ele quer parecer. Tá? Ou seja, então será um homem, tá homem aqui, mas é homem que vai propor a paz, um homem que vai ouvir todas as classes sociais, um homem tranquilo e receptivo. Então você percebe, irmão, esse homem que está preparando o caminho do anticristo,
Ele vai querer juntar todo mundo. Ele vai querer diminuir os atritos. As pessoas que têm ideologias diferentes, ele vai conseguir trazer para o mesmo lado, para que eles não se conflitam mais com as suas ideias, mas que ele vai conseguir fazer com que as pessoas se unam com um único objetivo, que todas as classes, que todas as ideologias adorem ao anticristo, tá? Então, este homem vai querer fazer isso. E para que ele possa fazer isso, para que as pessoas aceitem o seu discurso, ele vai parecer ser um cordeiro. Amém? Bom, entretanto, a expressão dragão, tá? Quando ele fala aqui e falava como dragão, essa expressão remete à serpente, ou seja, o falso profeta usará de sedução, usará de mentira para conseguir o que ele quer. Então essa aparência de cordeiro nada mais é do que uma falácia, do que uma impressão errada, tá? Ele vai ser realmente um enganador, tá? Será de fato então um lobo em pele de cordeiro, ou seja, o seu caráter, então a sua essência, irmãos, é má, pois ele é mentiroso, ele é enganador, ele é manipulador, traiçoeiro e destruidor. Então as palavras de Satanás fluem da sua boca sendo dissimuladas pela sua postura. Então nesse texto aqui de Apocalipse fica muito claro. O falso profeta ele vai querer parecer ser um cordeiro, mas na verdade dentro dele o seu caráter, o que ele quer realmente fazer é o que Satanás sempre quis. É mentir, é enganar, é manipular para que ele consiga fazer com que a humanidade entre em perdição após o arrebatamento da igreja. Amém? Tá claro essas duas imagens aí, esse contexto todo? O falso profeta vai querer ser uma coisa que, na verdade, ele não é. Amém? Bom, sabemos, irmãos, uma verdade, uma doutrina sobre a Trindade. Nós sabemos que o nosso Deus ele é trino. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá ok? Vamos falar agora um pouco sobre esse ministério do falso profeta. E a primeira informação que eu coloco aqui para vocês é que o ministério do falso profeta, primeiramente, ele vai querer, como eu falei para vocês no começo da aula, ser parecido, ou ele vai querer imitar a atuação do Espírito Santo. Amém? Bom, sabemos que a Trindade é uma realidade, uma doutrina, amém? Entretanto, estudar essa doutrina é extremamente complexa, misteriosa e impenetrável. Amém? Você verifica isso em Hebreus 1:8 que diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui nós temos uma expressão muito famosa, realmente do Deus Pai, dando uma declaração a respeito do Deus Filho. Coloco esse texto para demonstrar, irmão, que qualquer estudo que nós formos dar sobre a Trindade é um estudo complexo. Entender a Trindade, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo é extremamente complicado. Mas nós sabemos que existe, né? E o nosso Deus, ele é a Trindade. Amém? É o Trino Deus. É ele que nós adoramos. Ou seja, nós nunca vamos compreender a Trindade de forma completa, a não ser naquele dia. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13:12, quando ele fala que realmente tudo aquilo que nós não conhecemos, nós vamos conhecer. Mas naquele dia, 1 Coríntios 13:12 diz assim: Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Então o apóstolo Paulo está declarando aqui que muitas coisas que nós não sabemos, nós vamos conhecer num determinado momento. Amém? Bom, essa Trindade, por que eu estou colocando aqui para vocês essa doutrina? Porque a atuação, irmãos, do falso profeta, do anticristo e do dragão, quando nós falamos de ministério, nós caracterizamos como uma imitação. Amém? Muitas coisas eu falei na aula passada sobre o anticristo querer imitar Cristo. O falso profeta ele vai querer imitar o Espírito Santo. Ou seja, eles vão querer construir uma trindade. Ao contrário, amém? Uma trindade do mal, uma trindade das trevas. Só para imitar o nosso Deus. Veja comigo isso. O fato é que a Trindade, irmãos, atua de forma organizada na igreja e no meio do povo de Deus. De maneira simplista, num resumo, numa síntese, nós podemos dizer que o Espírito Santo ele trabalha para que o Senhor, Jesus, o Deus Filho, seja reconhecido como único Senhor, Salvador e adorado pelos homens. Amém? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo.
Quem faz com que o homem aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador é o Espírito Santo. Quem capacita o pregador é o Espírito Santo. Quem faz com que eu dê uma aula boa para vocês e vocês absorvam conhecimento é o Espírito Santo. É por isso que sempre nas orações eu coloco que o Senhor Espírito Santo dirige esta aula conforme a tua vontade. Porque realmente é o Espírito Santo que tem nos capacitado, irmãos. É o Espírito Santo que faz com que nós venhamos a reconhecer o Deus Filho, Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador. Amém? Então essas são as características, resumidamente, do Espírito Santo. Tá? E eu vou falar para vocês então que o falso profeta ele vai querer fazer isso. Assim como o Espírito Santo nos direciona até Jesus Cristo, o falso profeta vai tentar direcionar a humanidade ao falso profeta. Estão conseguindo visualizar como as trevas querem imitar o nosso Deus? Bom, como foi dito em aulas anteriores, Satanás então ele imita Deus, não no sentido do caráter e comportamento, mas ele imita no sentido de aparência. Desta forma, então, nós podemos dizer que a Trindade, então, é imitada por Satanás. Veja isso comigo. O dragão, Satanás, Anticristo e o falso profeta. Que nós temos uma trindade das trevas. Amém? Podemos dizer, então, que o dragão se opõe ao Deus Pai. Olha, você veja a dissonância, né? Você veja ele querer imitar a trindade e a relação. Amém? O Deus Pai, o dragão se opondo ao Deus Pai. O anticristo se opondo ao Deus Filho. E o falso profeta se opondo ao Espírito Santo. Consegue visualizar isso? Desta forma, então, da mesma maneira então, que o Espírito Santo ele trabalha para que o nome de Jesus seja adorado, o falso profeta então ele vai trabalhar para que o anticristo seja adorado. Amém? Conseguem visualizar isso, irmãos? Está claro essa atuação? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês a respeito então do ministério do falso profeta. E entendendo isso aqui, nós conseguimos compreender melhor os versículos seguintes. Vamos lá. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Bom, esta figura aqui terá essa figura, né, o falso profeta terá primeiro, expediente da religiosidade, tá? E segundo, fará o interesse próprio do anticristo. Isso tornará um adversário muito poderoso. Amém? Eu falo assim, a igreja foi arrebatada, mas os religiosos, muitas pessoas religiosas estarão aqui. Amém? E ele terá esse domínio das pessoas que estão aqui, das pessoas que têm a religião como algo muito importante, tá? As pessoas religiosas que não quiseram Cristo, mas quiseram a sua religião, o anticristo traz esse expediente. Eu falo que ele vai conseguir juntar todas as religiões da terra para o mesmo pensamento, que é adorar ao anticristo. Então, se essa pessoa consegue fazer com que o Islã, com que o budismo, com que a religião da Índia, eu esqueci o nome aqui, o hindu, né? O hinduísmo, o catolicismo, enfim, todas as religiões do mundo, no mesmo propósito, então é lógico que essa pessoa será muito, mas muito, irmãos, poderosa. Ela terá realmente uma lábia muito boa de engano, tá? Então por isso que eu coloco que ele vai ter esse expediente da religiosidade. Ele vai conseguir fazer com que todas as religiões se voltem para o anticristo, tá? Bom, analisando então esse primeiro ponto, nós podemos considerar então que existe uma grande possibilidade do falso profeta promover outras religiões, nivelando todas elas. Então, diante das pessoas, este homem vai parecer uma pessoa boa, que vai aceitar todas as pessoas, vai aceitar todas elas sem diferença nenhuma, e não existirá mais uma religião correta. Todas serão aceitas. Não importa como você pense, tanto que você adore ao anticristo. Olha a mentira que ele vai implantar. Tá ok? Então sabemos que existem apenas duas religiões, irmãos. A religião criada por Deus, tá ok? A religião criada pelos homens. Então essas duas. Nós temos o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo.
Ele que liga nós a Deus. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Buda não é caminho. O Islã não é, Maomé não é caminho. O hindu não é caminho. Nenhuma religião do mundo pode nos levar a Deus. O único é Jesus Cristo. E por isso que eu falo essa religião criada por Deus. É o caminho que Deus nos deu. Jesus Cristo. Isso foi o que Deus nos deu. E a única forma de nós sermos ligados a Deus é através de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que os homens criam as suas religiões, as suas filosofias, as suas doutrinas, e isso não passa de engano, tá? Porque isso de fato não leva a Deus. O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do nosso Deus. Amém? O falso profeta, então, ele vai promover todas essas religiões criadas pelos homens, mas a que foi criada por Deus, aqui as pessoas reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o falso profeta vai fazer com que essas pessoas sejam rejeitadas. Ele vai aceitar todo mundo. Mas se você falar que você aceita Jesus Cristo, não, isso é a única questão que ele não vai aceitar. Eu aceitarei todas, o falso profeta falando, eu aceitarei todas, menos aqueles que declaram Jesus Cristo como Salvador. Então, você vê aí realmente uma guerra, uma rejeição. O anticristo vai querer realmente toda a adoração para ele, e não para Jesus Cristo. Diante disso, então, nós podemos analisar o segundo ponto. Qualquer que escolher continuar adorando a Jesus Cristo, estou falando daqueles que ficaram, porque mesmo aqueles que ficaram, não foram arrebatados, eles terão oportunidade de aceitar a Cristo. Inclusive, o último texto da aula passada, Apocalipse 13:10, né? Você vê a expressão lá. Se tiver que morrer a espada, que morra. Se tiver que ser perseguido, que seja perseguido. Isso é uma declaração para aqueles que ficaram na terra. Se vocês optarem por aceitar Cristo, assuma todas as consequências, mas não abra mão dessa decisão, tá? Então, nós sabemos então que essas pessoas que se voltaram para Cristo, mesmo após o arrebatamento, que deixaram para a última hora, mas mesmo assim querem aproveitar a última oportunidade, então essas pessoas vão ser perseguidas, tá? Pois isso será visto então como um ato de rebeldia. Será um ato de divisão do governo do anticristo. O anticristo ele não vai aceitar, irmãos, ninguém que adore a Jesus Cristo. Ele não vai aceitar ninguém que aceite a religião criada por Deus. Ele só vai aceitar a religião criada pelos homens. Ele só vai aceitar aqueles que o adorem, que adorem o anticristo. Se adorar a Deus, se adorar Jesus Cristo, será perseguido e, consequentemente, morto. Veja, então, que terrível cenário daqueles que não forem arrebatados. Né? Será muito complicado, irmãos. Muito complicado. Então, se arrebatamento não aconteceu ainda, vamos lutar para sermos arrebatados. Tá? É o melhor caminho, é a melhor decisão. Aceitar Jesus Cristo hoje e ser arrebatado. Amém? Bom, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Bom, o falso profeta então ele fará sinais para enganar os homens. Sabemos que no Antigo Testamento o profeta que operava sinais com fogo no céu era Elias. Amém? O falso profeta então, o fato do falso profeta fazer esses sinais, para muitos judeus ficará claro o cumprimento da profecia que nós verificamos em Malaquias 4:5. Olha que interessante, acompanhe comigo Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Essa é uma profecia, irmãos, que Malaquias dá em Malaquias 4:5, mostrando realmente: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? Então, os judeus, o que eles vão fazer? Eles vão se apegar a esta profecia de Malaquias e vão falar: olhe, esse homem faz fogo descer do céu. Ele é o cumprimento da profecia de Malaquias. Então ele é de Deus. E as pessoas vão ficar enganadas com esta profecia. Amém? Essa questão de Malaquias 4:5 eu vou deixar para comentar em outras aulas com vocês, mas o falso profeta vai utilizar esta profecia de Malaquias para enganar o povo. Então, pela permissão de Deus, né,
Ele vai fazer fogo descer do céu e as pessoas vão acreditar que ele é um enviado de Deus e vão aceitar o seu discurso então. Amém? Para os judeus, então, a vinda de Elias antecede a vinda do Messias que eles tanto esperam. Tá? Então, na cabeça dos judeus, Elias tem que vir antes do Messias que eles tanto esperam. Quando esse falso profeta começar a fazer fogo descer do céu, logicamente eles vão acreditar então que ele é aquele que está preparando o caminho para o Messias. E o anticristo então vai ser adorado pelos judeus como o Messias que eles tanto esperam. Olha o cenário que Satanás vai criar para enganar o povo de Deus. Tá ok? Visualizaram isso? Amém? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Olha essa expressão, irmãos. Os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Tudo que o anticristo, tudo que o falso profeta, tudo que o dragão estão fazendo, essa trindade satânica está operando, é pela permissão de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Essa trindade satânica não está aqui fazendo o que eles querem. Eles estão fazendo o que lhe foi permitido. É interessante essa expressão aqui que nós lemos. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Lembra que eu comentei na aula passada, e é o texto da primeira sessão do capítulo 13, de que o anticristo será morto e ele vai ressuscitar na frente de todo mundo, realmente imitando essa ressurreição? Lembra-se? Então, o anticristo, o falso profeta vai fazer com que esse acontecimento seja um acontecimento de adoração ao anticristo. Tá? Não existe nada mais abominável para um judeu do que a idolatria de imagens. Tá? Isso é uma informação. Os judeus odeiam idolatria de imagens, até por tudo que eles já passaram, principalmente no Antigo Testamento. Depois que Esdras faz a leitura e ora na presença do povo de Israel, nunca mais os judeus aceitaram adorar deuses. Essa questão de Esdras ler e orar na presença, quando ele restitui o culto em Israel para Deus, foi naquele momento onde Israel ficou cativo na Babilônia. Depois dos 70 anos de cativeiro eles voltam, Zorobabel constrói o templo, Esdras o culto, Neemias a cidade. Tá? Neste momento Esdras, quando ele reconstrói o culto a Deus, ele faz essa leitura e ora na presença. E a partir desse momento então, o povo judeu, eles não aceitam mais idolatria em imagens, principalmente muito por causa do que eles passaram na Babilônia. Tá? Então a capacidade de influência e engano do falso profeta será tão grande, irmãos, tão grande, que até mesmo fará com que os homens se dobrem perante a imagem do anticristo. Este fato que os judeus falaram que nunca mais iriam fazer, esse falso profeta ele será tão enganador que ele vai fazer com que realmente os judeus, com que a terra, com que os homens adorem mais uma vez uma imagem, a imagem do anticristo. Tá bom? Bom, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, uma vez erguida a imagem do anticristo, o falso profeta ele vai infundir um espírito nela. Será algo surpreendente, uma imagem que fala e reage à adoração que será empregada a ela. Então, há várias teorias aqui, as pessoas assumem várias interpretações a respeito desta questão, de como será a imagem do anticristo que as pessoas adorarão. Uma imagem que fala, uma imagem que anda. Muitas pessoas falam sobre a imagem projetada, né? Mas é algo que nós nem vamos especular aqui, que não vale a pena. Apenas uma informação que o Apocalipse nos dá realmente, que o falso profeta ele vai construir uma imagem e que de alguma forma essa imagem vai reagir à adoração da terra dos homens para com o anticristo. Essa imagem ela vai reagir com a adoração. Amém? Só isso que eu coloquei para vocês. Diante desse cenário, o maior sinal do falso profeta será o abominável desolação, mencionada por Daniel 9:27 e Daniel 11:36. Daniel 9:27 diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E os que está determinado será derramado sobre
o Assolador. Bom, esse texto aqui de Daniel 9:27 realmente mostrando, tá, o anticristo, tá, realmente ali determinando a ruptura do pacto com Israel na primeira metade da grande tribulação. Lembra-se da explicação que eu dei para vocês, li também na aula passada, caso vocês não lembram, revejam, ou se vocês não viram ainda, eu aconselho vocês a verem. O anticristo ele vai romper o pacto com Israel depois de 3 anos e meio. Amém? Então é essa questão aqui que Daniel está falando em Daniel 9:27. Amém? Na metade da semana fará cessar o sacrifício, mostrando realmente o rompimento do pacto do anticristo com Israel. E Daniel 11:36, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, Daniel que está demonstrando realmente que durante a grande tribulação, o anticristo ele vai realmente fazer coisas para ser adorado. E uma dessas coisas é realmente essa imagem levantada pelo falso profeta para que o anticristo seja adorado. Amém? Então, também essa questão, irmãos, foi mencionada por Jesus em Mateus 24:15, tá? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o Senhor Jesus nos alertando, realmente quando o anticristo ele estiver realmente no lugar santo, o Senhor Jesus nos aconselha. Então, quando vocês virem isso, quem lê, entenda o que está acontecendo. Tá bom? E também o apóstolo Paulo nos dá um conselho a respeito desta adoração, desta manifestação do falso profeta e do anticristo durante a grande tribulação, em 2 Tessalonicenses 2:4, que diz assim: o que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? O apóstolo Paulo então é muito claro aqui. O anticristo, junto com o falso profeta, ele vai querer adoração, ele vai querer parecer Deus. E uma dessas características é esta imagem aqui que esse texto de Apocalipse nos fala. Tá bom? Então a abominável desolação nada mais é do que o anticristo, será a imagem e o próprio anticristo no templo em Jerusalém. Este evento será o marco do fim então da primeira metade, dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e início então da segunda. Amém? Então muitas vezes quando o anticristo ele se sentar no templo em Jerusalém e querer receber adoração, realmente será o tempo determinado em que se inicia então a última parte da grande tribulação, se inicia o derramamento das taças e o pacto do anticristo com Israel será quebrado. A partir daí o anticristo vai mostrar quem realmente é e o falso profeta também vai mostrar quem ele realmente é. Esse cordeirinho que ele passou, que ele queria que as pessoas pensassem, depois da primeira metade da grande tribulação, ele vai se manifestar realmente como o lobo devorador. Amém? Bom, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, um nas suas testas. Bom, irmãos, aqui temos uma informação. Eu vejo muitas pessoas, inclusive da igreja, preocupada com o sinal da besta. Mas, se eu estou falando para vocês que essa atuação é após o arrebatamento da igreja, então nós não temos que estar preocupados com isso. Muito provavelmente, segundo a nossa visão aqui de escatologia, a nossa visão adotada, amém? Histórica, pré-tribulacionista, tá ok? Aula 10, amém? Segundo esta visão, a igreja não precisa estar preocupada com o sinal da besta, porque o sinal da besta vai ser implementado, ela vai ser posto após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, este sinal não será posto. Enquanto a igreja estiver impedindo a ação do falso profeta e do anticristo, este sinal não será posto. Amém? Então, vamos tirar essa preocupação da nossa mente. Tá ok? Se o arrebatamento não aconteceu, a marca da besta não será implementada até que o arrebatamento aconteça. Tá ok? Bom, vemos aqui mais uma imitação de Satanás em relação ao nosso Deus. Tá? Porque esta marca da besta nós caracterizamos como selo. Amém? Sabemos que Deus o selou.
Tá? Se você ler em Efésios 1,13, Efésios 4,30, Apocalipse 7, de 1 a 10, você vai ver que Deus nos selou através do Espírito Santo. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo fomos selados com o Espírito Santo. Existe um selo em nós. Amém? Inclusive, se nós analisarmos a carta do Senhor à igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3,12, nós vamos encontrar os fiéis recebendo uma inscrição do próprio Deus. Tá? O anticristo, então, ele também selará aqueles que o pertencem. Então, se nós que adoramos a Jesus Cristo, nós que adoramos a Deus, fomos selados, qual que é a mentalidade do anticristo? As pessoas que me adorarão também têm que ser seladas. Olha, irmãos, em tudo o anticristo quer imitar Deus. Em tudo. A marca, então, do anticristo sela sua propriedade sobre os moradores que se submeteram a ele. Aqui vemos que não vai importar a classe social, terão o mesmo sinal, lógico, que se submeteram à besta. É por isso que, irmãos, nós falamos que as pessoas que não foram arrebatadas e aceitarem ao sinal da besta estarão totalmente perdidos. Porque este aceitar o sinal da besta é a mesma coisa que aceitar a Jesus Cristo. Se nós fizermos esse paralelo. Para nós sermos salvos, é obrigatório que nós venhamos a aceitar a Jesus Cristo e descer as águas do batismo e ser selados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece um processo em nós. Amém? O anticristo é a mesma coisa. Aqueles que aceitarem o anticristo estarão perdidos. Assim como aqueles que aceitaram a Cristo podem ser salvos, aqueles que aceitarem o anticristo e aceitarem o seu selo, a sua marca, estarão condenados. Conseguem fazer a relação? Amém? Muitos tentam definir que sinal será este. Se será um chip ou um outro mecanismo. O fato é que nós veremos nos próximos versículos que a sobrevivência física do ser humano nesse período será apenas com a submissão ao anticristo e, consequentemente, ser selado com esta marca aqui. Entretanto, devemos considerar, irmãos, que este período a igreja não estará mais na terra. Desta forma, nós não precisamos nos preocupar com essa questão. A submissão ou não serão para aqueles que não forem arrebatados. Está clara essa questão? Amém? Tire essa preocupação da mente de vocês. Amém? A marca da besta será após o arrebatamento da igreja. Nós não precisamos ficar preocupados com isso agora. Tá bom? É só para aqueles que não forem arrebatados. E eu falo, a gente vai ver no próximo versículo aqui, realmente aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que não forem arrebatados e não aceitarem a marca da besta, estarão com sérios problemas, porque eles não poderão comprar e também não poderão vender absolutamente nada. E não precisa de muito esforço para nós imaginarmos que as pessoas vão morrer de fome e não vão ter muita escolha. Amém? Será uma decisão difícil. Para que ninguém possa então comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, o objetivo da marca então é comercial. Amém? As transações básicas do dia a dia, como comprar, como vender, coisas que nós fazemos todos os dias. Amém? Serão condicionadas a esta marca. Aqueles que não possuírem esta marca estarão privados, eles não poderão adquirir alimentos, não poderão adquirir roupas e outras coisas mais necessárias para a vida cotidiana. Então olha o caos. Eu não fui arrebatado e foi me proposto uma marca, a marca da besta, para que eu possa adorar o anticristo e se eu fizer isso, então eu vou ter acesso aos mercados, eu poderei comprar meu carro, eu poderei abastecer o meu carro, eu poderei fazer o que eu faço hoje, no meu dia a dia. Se eu não aceitar esta marca, eu não poderei fazer nada disso. Eu não poderei comprar, não poderei vender, eu não poderei abastecer meu carro, não poderei comprar alimentos, eu não poderei abastecer a minha casa. Será uma decisão muito difícil e complicada. Amém? Se pararmos para analisar, tudo está então apontando para uma moeda única no planeta. Tá bom? As oscilações nas bolsas de valores, a inconstância no mercado financeiro e comercial diante de um medo, faz com que o ser humano pense em trazer mais segurança econômica mundial para os nossos dias. Se você vê um pouco de jornal, irmãos, você vai ver que as bolsas de todo o mundo, elas oscilam de forma muito grande. As oscilações do mercado financeiro, elas estão oscilando. Qualquer coisinha que aconteça na China, nos Estados Unidos, oscila. Qualquer inconstância no mercado de uma empresa grande faz essa oscilação.
Então é normal que as grandes autoridades do mundo discutam como é que eles possam ter uma segurança econômica maior. Então não é nova essa discussão de você criar uma moeda única, de você concentrar a economia na mão de alguém, do líder mundial, do anticristo, da besta que sobe do mar. Então, irmãos, nós visualizamos em nossos dias hoje como o arrebatamento está próximo de acontecer. Porque, diante dessas inconstâncias, de todas essas notícias que nós lemos nos jornais, demonstra realmente que não vai demorar muito para que as pessoas passem, ou para que as grandes governanças, para que os grandes poderes do mundo possam adotar uma moeda única e, consequentemente, um controle mundial fortíssimo. Amém? Eu coloco essa realidade para mostrar para vocês que esta marca da besta não está longe de acontecer. Consequentemente, o arrebatamento da igreja, irmãos, está muito próximo de acontecer. Então vigie. Amém? Bom, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, para nós finalizarmos a aula de hoje, eu quero falar com vocês a respeito desse número, que é muito debatido, muito conversado. Vamos entender isso aqui. Esse é um dos assuntos, então, mais polêmicos do Apocalipse, desse livro. Existem muitas teorias sobre o desvendar desse número. Devemos nos ater, então, Devemos nos ater que se esse número de alguma forma identifica o anticristo, então certamente ele haverá de aparecer cada vez mais frequente quanto mais se aproxima o dia da revelação do anticristo. Faz sentido esse texto? Amém? De uma coisa é certa, irmãos, e isso nós podemos considerar com certeza. O 666 demonstra fragilidade, incompletude e imperfeição da trindade satânica em relação à Santíssima Trindade, que é perfeita, completa e eterna. Somente o nosso Deus é todo-poderoso. Então essa questão aqui, esse número é de homem, ou seja, o 6, e eu coloquei para vocês nas primeiras aulas de Apocalipse, simboliza imperfeição, incompletude. Assim como o 7, o número 7, significa perfeição, completude, o 6 significa incompletude, imperfeição, fragilidade. Então aqui está demonstrando que a trindade, o dragão, o anticristo e o falso profeta, não passa de uma trindade frágil, não passa de uma trindade incompleta e não passa de uma trindade imperfeita. É por isso que é 666, mostrando que a trindade 6663 não passa de uma trindade frágil, incompleta e imperfeita. Fácil, tá ok? Enquanto nosso Deus, ele é o 7. Ele é uma trindade perfeita, ele é uma trindade completa, ele é uma trindade eterna. Essa primeira diferenciação. Por mais que o anticristo queira imitar a Cristo, por mais que o falso profeta queira imitar o Espírito Santo, não passa de imitadores. Eles são 666. Eles são incompletos, imperfeitos e frágeis. Amém? Bom, por que nós podemos afirmar então que o número 666 demonstra fragilidade, incompletude e imperfeição? Bom, número 6, como falei para vocês, é número de homem, número do homem, incompleto. O número do 7 é o número de Deus, o número perfeito. Tá respondida, irmãos? Então essa pergunta, tá ok? Então essa é a primeira informação. Às vezes as pessoas fantasiam muito com o número e a explicação é simples. Amém? Bom, acompanhe comigo esse slide aqui. Ó. Número 6. O homem foi criado no 6º dia. A criação feita pelo homem e, portanto, também é marcada pelo número 6. O dia tem 24 horas, 4 vezes 6. O ano tem 12 meses, 2 vezes 6. Golias tinha 6 côvados de altura e sua lança 600 shequéis e sua armadura continha 6 peças. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Ou seja, o número 6 na Bíblia muitas vezes é identificado com o homem e com a maldade do homem. É por isso que essa seção de Apocalipse fala, esse é número de homem, tá? Quando ele vai falar do 666.
por causa disso. O 6 na Bíblia é relacionado à incompletude, é relacionado ao pecado do homem, ao homem. Amém? E o número 7? Bom, Deus criou a terra em 7 dias, completude. Israel cercou Jericó durante 7 dias e no 7º dia deu 7 voltas. E você sabe que Israel venceu, entrou dentro de Jericó e conquistou a cidade. 7 dias, 7 dias, no 7º dia deu 7 voltas. 7, completude, vitória. Amém? Naamã deu 7 mergulhos no Jordão, quando ele estava com a lepra, seguindo a orientação do profeta Eliseu. Naamã mergulha no Rio Jordão 7 vezes e ele então é curado da sua lepra. Poder de Deus manifesto. 7. Nabucodonosor ficou 7 anos como um animal quando ele cai, quando ele realmente desobedece, ele se orgulha do seu reino e ali ele vira um animal. Ele ficou 7 dias nesse estado e depois 7 anos. Depois de 7 anos ele reconhece Deus como o único Deus. Conversão. 7. Amém? Foram 7 parábolas do reino que Jesus deu. Jesus disse que o perdão deve ser 70 vezes 7, ou seja, um perdão completo, completude. 70 semanas estão determinadas sobre Israel. 70 semanas de Daniel, 70, completude. Só vai se completar o Apocalipse depois das 70 semanas de Daniel, mostrando realmente que o número 7 é completo. Israel, irmãos, ficou 70 anos cativos na Babilônia. Um tratamento completo, um tratamento de Deus para com Israel genuíno, completo. Amém? Abrangente. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças, são 7 igrejas, são 7 cartas, são 7 espíritos. Apocalipse cita o número 7 em mais de 50 vezes, mostrando realmente que o número 7 é o número de Deus, o número completo, abrangente. Amém? É perfeito. Enquanto o número 6, enquanto o 666 é frágil, é incompleto, é fraco. Amém? Podemos então notar que não há nada que Satanás faça, irmãos, nunca será perfeito como o nosso Deus. O 666 nada mais é do que isso, demonstrando que a trindade satânica, demonstrando que esse número de imitação de Satanás para com Deus não vai se sustentar por muito tempo. Tá ok, irmãos? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham visualizado muito bem o capítulo 13 de Apocalipse, demonstrando realmente a besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta. Eles juntos vão enganar a humanidade após o arrebatamento da igreja. Tá ok? Bom, irmãos, espero vocês na próxima aula, aula 31, quando nós vamos entrar então no capítulo 14 de Apocalipse. Espero vocês. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos orar para falar com Deus, encerrar esta aula? Amém? Fala com Deus, fecha seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela tua presença, por mais uma aula. Te agradeço por esclarecer todas as nossas dúvidas. Senhor, não nos deixe ficar enganados, Pai. Nós precisamos ser um povo forte e que ouve a tua voz. Então continua falando conosco, porque é um prazer, Senhor, ler a tua palavra e aprender dela. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por separar esse tempo e espero vocês na próxima aula, quando nós vamos falar sobre o capítulo 14 de Apocalipse, se Deus quiser. Amém?